Comigo no livro de Josué, no capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué, capítulo 14. Josué é depois de Deuteronômio e antes de Juízes. Amém, irmãos? Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos encontraram? Glória a Deus. E os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eu tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora, para guerrear, para sair e para entrar. Agora dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para eu os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, em Hebrom em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos um minutinho, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti neste momento, que a Sua palavra vai ser pregada. Essas pessoas que vieram aqui, meu Pai, não vieram aqui para escutar o homem. Precisamos ouvir a Ti, Senhor. Necessitamos ouvir a Ti. Fala conosco, meu Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje é o último dia da campanha Saindo do Deserto para a Terra Prometida. E o tema de hoje é o vigor de Calebe. E nós vemos aqui, nós lemos na palavra de Deus aqui que Calebe, neste momento aqui, se nós voltarmos antes, lá no livro de Números, no capítulo 28, se não me engano, 30, lá no livro de Números, a palavra fala que quando o povo subiu para espiar a terra, Números 14, capítulo 30, o povo subiu para espiar a terra. Ali Moisés chamou 12 homens, e dentre esses 12 homens estava Josué e Calebe. E eles chegaram e viram a terra, e viram que realmente a terra era muito boa, que a terra era uma terra próspera, que a terra dava muito fruto. E eles olharam a terra, só que quando eles chegaram na terra, que eles viram os frutos daquela terra, que eles viram que a terra era fértil, que a terra era muito boa, mas também o povo que povoava aquela terra lá, que estava naquela terra, era um povo muito forte. A palavra de Deus diz que eles eram homens de grande estatura, eram gigantes que estavam povoando aquela terra. E a palavra fala que quando eles voltaram, os espias voltaram, dentre eles ali Josué e Calebe, para relatar a Moisés
diante ali do povo, como que era a terra, sendo que aquela terra Deus já tinha prometido a eles. Deus, quando tirou eles do Egito, quando Deus de Abraão, até Deus tirar eles ali do Egito, Deus já tinha prometido a eles aquela terra. Aquele povo ali, que na hora ali eles foram receber aquela notícia de como a terra era, eles já tinham visto grandes milagres que o Senhor tinha feito para tirar eles do Egito. E mesmo assim, na hora que eles vão relatar como a terra era, a palavra de Deus fala que eles falavam que a terra realmente era muito boa, mas que eles não podiam tomar posse daquela terra, porque o povo que estava naquela terra era muito forte. E a palavra fala que naquele momento ali, se levantou Caleb. Ele se levantou e falou assim: a terra realmente é muito boa, e ela é povoada por gigantes, mas nós vamos subir naquela terra, vamos nos animar, que o Senhor, Ele vai nos fazer nós prevalecer contra aquele povo que está naquela terra. E a palavra de Deus fala que aquele povo que recebeu a notícia, a maioria do povo ali, eles não creram que podia tomar posse daquela terra, sendo que eles tinham visto tantos outros milagres acontecer antes que o Senhor fizera para trazer eles até ali, chegar no deserto ali, para tomar posse da terra prometida. Você sabe o que acontece muitas das vezes? Nós vemos o Senhor fazer tantas coisas na nossa vida lá atrás, ainda chega no momento agora, você vê um gigante, você vê uma muralha, você vê uma dificuldade, e você acha que não é capaz de ultrapassar, de conquistar, de ter êxito, de ter sucesso nesse momento da nossa vida. Aquele povo, eles estavam olhando os gigantes que estavam lá, eles não estavam lembrando de que Deus tinha feito para tirar eles do Egito. Eles não estavam vendo o que Deus podia fazer para dar a eles aquela terra que o Senhor prometeu a eles. Deus prometeu tirar o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito. Eles não estavam mais no Egito, mas o Egito estavam dentro deles. Você sabe o que acontece isso? Muitas das vezes pessoas que estão na casa de Deus, que estão na igreja, elas não estão lá no mundo mais, mas o mundo está dentro delas. E por isso que essas pessoas não têm uma vida cristã vitoriosa, por isso que essas pessoas não perseveram, por isso que essas pessoas não conquistam, porque aquele povo, o Senhor naquele momento ali que acontece isso, a palavra de Deus fala que Caleb e Josué, eles rasgam as suas vestes, e eles começam a orar a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia, e Deus fala com Moisés: por que eu tenho que ter dó desse povo? Eu vou acabar com esse povo, eu vou acabar com eles e vou fazer de você uma grande nação. E Moisés fala: não, Senhor, como que as nações vão falar? O Senhor tira eles do Egito, agora eles vão deixar eles perecer, vai matar eles no deserto? E aquele povo, por causa da sua incredulidade, por causa do medo que eles deixaram entrar no coração deles, por causa de tantas outras coisas que eles não tiraram do seu coração, eles pereceram no deserto, eles não viram a terra prometida. Somente 2 daquela geração de 20 anos para baixo, e também pessoas de 20 anos para baixo, entraram na terra prometida. E daquela geração, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Você sabe por quê? Porque eles deram uma boa notícia. Os restantes dos espias olhavam a terra, mas eles viam os gigantes também. Eles colocaram os gigantes na frente da terra. Mas Josué e Caleb não, eles colocaram a terra, eles colocaram um Senhor na frente de tudo, e sabiam que o Senhor era capaz de dar aquela terra para eles, assim como o Senhor tinha tirado eles do Egito, assim como o Senhor tinha tirado eles da escravidão de Satanás, de Faraó. O Senhor podia dar para eles ali aquela terra que manava leite e mel. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Nós não vemos os milagres que Deus é capaz de fazer na nossa vida, capaz de fazer na nossa casa, no nosso trabalho. Nós olhamos, sabe por quê? Muitas das vezes nós acomodamos. Pessoas acomodam. Pessoas falam: para mim tá bom isso aqui, eu vou viver essa vidinha aqui, eu vou ficar com esse chevetinho, esse carro velho aqui. Não é pecado ter um carro velho não, irmãos, mas pessoa que acomoda com as coisas que tem. Tem pessoas que se acomodam com aquilo que tem e não querem lutar para conquistar, e não querem lutar para serem melhores, não querem estudar para dizer: eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou conquistar. Josué e Caleb olha e fala assim: ó, naquele dia eu tinha 40 anos de idade, hoje eu tenho 85 anos, e o Senhor me manteve vivo.
Você sabe por que o Senhor manteve ele vivo? Não foi ele podia estar morto naquele momento. Ele podia estar morto como os filhos de Israel que não creram, que derreteram o coração, que desanimaram, que reclamaram, que murmuraram, que falaram que queriam voltar para o Egito para comer pepino e cebola, sendo que Deus alimentava aquele povo no deserto. Ali Deus deitava ali o maná todos os dias ali. Eles comiam maná, eles comiam carne. Deus tirava a água da rocha para aquele povo beber. Mas eles ainda queriam voltar para o Egito para comer pepino e cebola. Já pensou nisso, pastora Josiane? O povo queria voltar para o Egito. E muitas pessoas estão na igreja que deixam o mundo entrar no seu coração e querem voltar para o mundo. Está igual o povo de Israel. Eles querem voltar para o mundo para comer coisa que não presta, sendo que o povo estava lá comendo carne lá no deserto. De dia tinha uma nuvem, a coluna de nuvem que refrescava para eles não morrer de calor, e de noite tinha uma coluna de fogo que não deixava aquele povo sentir frio. Olha como que Deus cuida do seu povo. Olha como que Deus tinha cuidado daquele povo. Queria que aquele povo caminhasse somente 40 dias, mas por causa da incredulidade, por causa da reclamação que eles ficaram no seu coração, eles caminharam 40 anos e ainda pereceram no deserto. Mas a palavra de Deus fala que esse homem, Caleb, ele perseverou em servir ao Senhor, e o Senhor conservou ele em vida, deixou ele vivo. E ainda fala ainda no capítulo 6, no capítulo 11, ele ainda fala assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então tal ainda é agora para a guerra, para sair e para entrar. Ele ainda tinha a mesma força de 45 anos atrás. E se você for olhar o vigor, ele não fica, a pessoa vai ficando velha, ela vai perdendo o seu vigor, a sua força. Mas Deus conservou isso na vida dele, porque ele teve ânimo, porque ele soube esperar. As pessoas, você pode falar assim: ó pastor, mas por que ele esperou tanto tempo assim? Porque ele foi perseverante? Não, porque ele teve paciência em esperar. Ele perseverou em seguir o Senhor porque ele tinha intimidade com Deus. E nós temos que ter essa intimidade com Deus, nós temos que ter esse contato com Deus, nós temos que conversar com o nosso Deus a cada dia, porque Ele é nosso Pai. Mas nós não podemos colocar tudo na mão dele, assim como o povo queria. O povo achava que tirou nós do Egito. Não, então pega nós com a mão aqui, Senhor, e coloca nós na terra prometida e tira os gigantes. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus quer que você faça a sua parte. Se fosse assim, era muito fácil para Caleb. Se fosse assim, era muito fácil para todos. Ele quer que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte é o quê? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é lutar, é guerrear, é buscar a cada dia o Senhor, que Ele vai nos dar a vitória. Você sabe por quê, irmãos? O fracasso, o não, ele já existe. Se você quiser ser um fracassado, se você quiser ter um não, é só você ficar acomodado, é só você ficar na sua zona de conforto. Não, mas saia da sua zona de conforto, confronte, lute, que você vai conseguir, que você vai conquistar. Muitas pessoas não conquistam, ficam sentados esperando, acham que a bênção vai vir. Não, a bênção não vem assim não. Deus prometeu, Deus deu a promessa para Caleb e para Josué: a terra é sua, a terra que você pisou é sua. Mas se ele não esperasse 45 anos, ele ficou 45 anos, irmãos, andando no deserto junto com o povo. Ele não ficou 45 anos sentado, vendo televisão, vendo novela. Não, ele ficou 45 anos andando no deserto, esperando a sua promessa, porque ele creu, ele acreditou. E agora é hora de tomar posse da terra prometida. Ah, mas agora é só bênção, né, pastor? Não, não é só bênção não, irmãos. Agora que é pior, agora que é a pior batalha, agora que é a pior luta. Aí você fala assim: eu já orei, pastor, eu já fiz campanha, tem tantos anos que eu vou na igreja, agora eu vou tomar posse da minha bênção. Você pode ter certeza que agora também vai ter uma grande luta para você tomar posse dessa grande bênção que você espera. Deus não dá nada a gente de mão beijada assim não, irmãos. Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele pode nos manter vivos, assim como Ele fez com Caleb. Talvez você pode falar assim: eu já tenho tantos anos, pastor, eu já tenho 40, eu já tenho 30, eu já tenho 34, eu já tenho 70 anos. Não importa, isso não importa para Deus. Porque se você perseverar em seguir o Senhor, se você colocar no seu coração que você pode,
que Deus é contigo, você pode ter a idade que você tiver, Deus vai te dar vigor quando você tomar posse da sua bênção. Você vai ter força, você vai ter vigor, você vai ter alegria para você desfrutar da sua bênção, da promessa que Deus te prometeu sobre a sua vida. Deus não é homem, irmãos, Deus não é homem. Você acha que Deus vai te prometer algo, uma bênção, e depois, quando aquela bênção chegar sobre a sua vida, aí você está lá, você não aguenta nem levantar mais, você está lá de bengalinha, andando, sendo que você tinha que ter força, você tinha que ter vigor, você tinha que ter alegria para tomar posse daquela bênção. Deus não é homem, irmão, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele faz tudo certo. Entendeu, irmã Lília? Deus, Ele faz dessa forma. Ele vai te dar força, alegria, vigor, independente da idade que você tiver, independente de quando vier a bênção, de quando se cumprir a promessa na sua vida. Deus, Ele vai te dar esse vigor, como deu de Caleb, para você tomar posse dessa bênção, para você desfrutar e ter alegria nessa bênção que Deus te prometeu sobre a sua vida. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E Caleb ali, ele olha, a palavra de Deus fala que ele olha, e o povo ali reclamando ali, ele fala assim: não, vamos subir, animosamente. Ele tinha um ânimo no seu coração. E nós temos que colocar, todas as vezes que Jesus curava, a maioria das vezes que Jesus curava uma pessoa, ela fala assim: tenha bom ânimo, a tua fé te ajudou. Tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Ânimo, nós temos que ter esse bom ânimo a cada dia. Nós não podemos andar, nós que somos filhos do Senhor, filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, nós não podemos andar desanimados, cabisbaixo, como derrotados. Nós podemos estar, irmãos, feridos, assim como muitas das vezes eles estavam feridos ali. Nós podemos estar machucados, mas não derrotados. O apóstolo Paulo fala isso. Nós podemos estar feridos, nós podemos estar humilhados, mas não destruídos, mas não derrotados, porque nós somos servos de um Deus vivo. O nosso Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é vivo. O nosso Deus, você pode ir lá em Jerusalém, que o túmulo está vazio. O único túmulo vazio que existe é o túmulo de Jesus. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus vive e Ele está aqui hoje no nosso meio. E Ele está a cada dia no nosso meio para nos dar vitória. Mas nós temos que, irmãos, como um amigo meu dizia, um senhor amigo meu dizia: passa sebo nas canelas, acorda cedo e vai trabalhar. Não tenha preguiça de lutar, lute a cada dia. Está difícil de lutar, não tem emprego, vai cada dia, busque, acredite que Deus vai abrir uma porta uma hora, e você vai conseguir, e você vai ter uma vitória. Mas nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus planos, dos seus projetos. A cada dia, coloca no seu coração, irmãos, tenha ânimo no seu coração de lutar para você conquistar, para você conseguir. Quando a palavra fala, quando ele fala assim, ainda agora dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. O povo que estava, Josué no momento ali estava dividindo as terras para as tribos. Ele deu umas terras com a tribo e foi dividindo as terras. Mas Caleb, na hora que chegou na vez dele, falou assim: eu quero escolher, eu quero. Caleb foi o único que teve o direito de escolher. Eu quero Hebron. E se você for ler na história, irmão, se você for olhar, Hebron era uma montanha, e nessa montanha vivia esses Enaquins, os filhos de gigantes. Muitas das outras tribos escolheram lugares onde que a Bíblia fala que tinha pastagem para suas vacas e bois, ovelhas, em beira de rios. Mas Caleb falou assim: eu quero essa montanha. Mas pessoas podiam ter olhado para Caleb ali, até Josué mesmo podia ter olhado e falado assim: gente, o que Caleb está arrumando, né, presbítero Henrique? O Caleb já está velhinho, com 85 anos, o que ele está querendo uma montanha que está cheia de gigante? Eu quero essa montanha. Aí a palavra diz que
que Josué abençoou a Caleb e deu a ele a montanha. E eles subiram. Aí você vê o que é perseverar. Aí você vê o que é ter intimidade com o Senhor. Aí você vê o que é acreditar no Deus vivo, que fez a promessa a ele. E já tinha passado 45 anos. Deus manteve ele vivo. Deus manteve ele com força, com vigor, para sair e para entrar, para pelejar. Por que Deus fez isso? Para que ele lutasse essa luta, a última luta que ele ainda tinha que ter, para tomar posse da promessa dele, da bênção que ele queria. Não foi de graça aquela bênção, ele ainda teve que lutar. O Senhor manteve ele com força, vivo, deu ele força para ele lutar ali contra aqueles gigantes. Até no fim, ali, aonde que ele foi tomar posse da sua bênção ali, teve uma grande luta para ele passar. E na nossa vida não é diferente, irmão. Na nossa vida também é assim. Hoje tem uma luta, vem uma luta sobre a nossa vida, vem. Amanhã vem uma bênção também, se você perseverar. Hoje está difícil, pastor. Hoje, você sabe o que está acontecendo comigo? Meu coração está assim apertado. Eu estou angustiado. Eu estou sem forças, pastor, até mesmo para orar. Eu estou sem forças até mesmo para falar. Como disse Davi, que chegou ali na cidade de Ziglag ali, que os homens, eles tinham deixado ali as mulheres e as crianças ali, chegaram ali os seus inimigos e levaram todo mundo. A palavra diz que eles estavam voltando de uma guerra e chegaram, e quando eles viram a cidade queimada e não viram as mulheres e nem as crianças, eles choraram amargamente. E a palavra de Deus diz que eles choraram até não ter mais lágrimas. Talvez você esteja assim. Talvez você que esteja em casa esteja assim, não tendo mais nem lágrimas para sair. Talvez esteja muito difícil, mas eu quero dizer uma coisa para você. Mediante tudo que está acontecendo, mediante todas as situações que possam estar de adversidades acontecendo sobre a sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. Deus ainda, Ele é Deus, está sentado no seu trono e Ele olha para a sua vida. E Ele está com a sua mão estendida para te ajudar, meu irmão. Coloque isso no seu coração. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece dos seus. Deus está pronto a te ajudar a cada momento. E eu vejo que quando Caleb, ele fala que queria aquela montanha, que ele ia lutar contra aqueles gigantes, eu vejo que ele foi muito ousado. Ele teve muita ousadia. E a palavra de Deus fala em Provérbios 28, se não me engano, fala que o perverso, antes que venha... Desculpa, irmãos, deixa eu olhar aqui, senão eu vou falar coisa aqui com os irmãos. Provérbios 28. Provérbios 28. Glória a Deus. Os perversos fogem sem que nada os persiga, mas o justo, o fiel, aquele que acredita em Deus, ele é ousado. Em umas traduções fala, ele é intrépido como o leão. É assim que é a nossa vida. Você tem que ser, irmãos, ousado. Você tem que ter ousadia quando você falar com Deus. Você tem que ter autoridade quando você falar com Deus. Você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração, para que você venha ser ousado, intrépido, assim como Caleb, assim como o leão. É assim que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que ser ousado como o leão, assim como fala no Provérbios 28, para que nós viemos a ser como Caleb. Tem um espírito igual o de Caleb, um espírito de avanço, um espírito de ousadia, um espírito de conquistar, um espírito de ser melhor a cada dia, um espírito de poder fazer melhor a cada dia. Nós temos que ser assim. O povo de Deus é diferente. E muitas pessoas, por que não são diferentes? Por quê? Porque se acomodam, porque não querem lutar, porque não querem buscar, porque não querem pelejar. Vamos, irmãos, vamos nos acordar. A nossa geração tem que acordar para isso. Nós temos que a cada dia fazer diferente. Nós somos diferentes. Nós somos o Filho do Deus vivo. Por isso nós temos que fazer diferente a cada dia. Nós temos que buscar a cada dia ser essa diferença. Na nossa casa, no nosso trabalho, na empresa,
na rua, aonde quer que a gente for. Você sabe por quê? Porque nós temos essa ousadia. E muitas das vezes nós deixamos aquilo que está dentro de nós adormecido. Acorda. Nós temos que acordar aquilo que está dentro de nós, de melhor que está dentro de nós, que é o Espírito de Deus. E muitas das vezes nós deixamos adormecer. Tem pessoas que têm dons e talentos dentro da casa de Deus e muitas das vezes deixam adormecer. Pessoas que estão em casa, que têm dons e talentos e podiam estar fazendo a obra do Senhor, mas deixam ficar adormecida. Vamos, irmãos, vamos acordar para essa geração. Vamos fazer diferente. Vamos ter esse espírito de Caleb, de conquistar. Como aquele homem velhinho daquele jeito subiu naquela montanha, derrotou todos aqueles gigantes, pastor Carlos, e tomou posse da terra. Aí a palavra no final, sabe o que a palavra fala? Uma coisa tremenda, irmãos. Uma coisa tremenda, e serve para os dias de hoje, todos os dias da nossa vida. A palavra diz assim: Hebrom, portanto, passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Outrora o nome de Hebrom era Queriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os enaquins. Então a terra repousou da guerra. Olha que coisa tremenda aqui. Você sabe o que vem primeiro? O que Deus falou com Josué? Que no primeiro elo da campanha nós pregamos isso aqui. Deus falou com Josué lá no capítulo 1. Ele falou um monte de vezes com Josué assim. Ele repetiu: esforça-te, Josué, seja forte e corajoso, e serei contigo por onde quer que andares. Ninguém prevalecerá diante de ti todos os dias da sua vida, se seguires os meus mandamentos. Esse é o segredo do sucesso. Josué ali, a palavra de Deus fala que ele foi bem sucedido porque ele também seguiu os mandamentos do Senhor. Ele perseverou em seguir o Senhor. E eles passaram desde o início do livro aqui, que muitos aqui leram, até no final do livro. Você pode ver, tem muitas guerras, tem muitas pelejas, mas depois dessas pelejas, a palavra de Deus fala que veio a paz. A terra repousou sobre a paz. A paz veio sobre a terra. Quando nós temos, irmãos, o Espírito do Senhor sobre nossa vida, e nós não fugimos das nossas lutas, das nossas batalhas que nós temos a cada dia, seja enfermidade, seja ela na área financeira, seja no trabalho, em qualquer área da nossa vida, irmãos, Deus, Ele está conosco para nos ajudar. E Deus, a cada dia, Ele quer nos fazer caminhar com Ele a cada dia, para que nós viemos a conquistar, para que nós viemos chegar aonde Ele prometeu, assim como Ele prometeu a Caleb. E até nós chegarmos a isso, irmãos, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por guerras, lutas. Nós temos que ser forte, mesmo estando já com mais de 40 anos, ou 50, ou 70. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você crê na palavra, Deus vai te manter forte, Deus vai te dar força para você lutar, independente de idade que você tiver. Deus vai te dar força para você lutar e para você conquistar, tomar posse da sua bênção, desfrutar dela, e depois que você tiver a sua bênção, aí vem a paz sobre a sua vida. Amém, irmãos? Quando Deus fala para Caleb, e isso serve para nós nos dias de hoje também, pastora Josiane, e pessoas falam assim: ah, mas que terra é essa que mana leite e mel? Essa terra que mana leite e mel, ela está aqui, e nós temos que tomar posse dela hoje, irmãos. Essa terra é para nós tomarmos posse dela hoje, como Isaías disse: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isso é palavra de Deus, não eu que estou falando. A terra que mana leite e mel é para nós tomarmos posse dela hoje, agora. Essa terra está aqui para nós hoje e agora. Amém, irmãos? Então esforça-te, tenha bom ânimo, seja corajoso, não fuja das batalhas que vier sobre a sua vida. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas já tenha em mente uma coisa que eu vou falar para você aqui: a vitória é sua, porque Deus Todo-Poderoso está do seu lado, irmãos. Deus Todo-Poderoso está do nosso lado para nos dar a vitória. Eu queria, no dia assim, não sei se a gente vai ter como conversar,
Se um dia assim, enquanto a gente estiver lá no céu, lá, pastor Carlos, tivesse oportunidade, né? Eu creio que vai ter essa oportunidade de você conversar com Abraão. Eu queria conversar com Caleb. Eu falei assim, mas que força que foi essa? O que aconteceu? Como que você esperou 45 anos para você receber a sua promessa? Para você receber a sua bênção? Sabe? Porque tem pessoas que esperam poucos dias e já começam a reclamar. Tem pessoas que não esperam, não sabem esperar o tempo de Deus. E você sabe que que acontece? É muito ruim isso, sabe por quê? Porque eu vejo que quando você não espera o tempo de Deus, que quando você começa a reclamar, você perece no meio do caminho, você retarda a promessa. O tempo da promessa acontecer, ela vai demorar mais tempo ainda. Vai acontecer igual o povo. Eles, de tanto reclamar, de tanto murmurar, eles pereceram no deserto. Mas quando você acreditar, você crer e você enxergar além, Deus vai te dar vida, Deus vai te fazer prosperar em meio ao deserto e te levar à terra que mana leite e mel. Ainda nessa terra, irmãos, ainda nós aqui vivendo aqui nessa terra, Deus vai te prosperar e vai te levar a essa terra que mana leite e mel. Amém? Mas não deixe de lutar. Acredite nos seus sonhos, nos seus planos e nos seus projetos, irmãos. Lute, faça igual esse amigo meu fala. Passa sebo nas canelas, acorda cedo, trabalhe, estude, né? A irmã Camila, que eu sei que ela está querendo ser bombeira, estude. Outro dia ela estava correndo, depois ela falou assim, não vou não, está frio. Eu falei, não, vai. Lá, no dia que você estiver lá, vai estar frio, você vai te jogar dentro d'água, você vai ter que treinar. Se você não passar lá na prova lá, você não vai conquistar. Então lute, irmãos, mesmo que doa, né? Mesmo que te cause algum mal no momento ali, físico ali, mas acredite, não pare de lutar. Tenha certeza que os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos vai se realizar por causa da sua boa vontade, por causa da sua luta, por causa da sua força, por causa do seu esforço, e Deus vai te abençoar e vai te dar a vitória. Amém? Teve um dia que o presbítero Henrique falou algo aqui que ficou no meu coração. Eu nunca esqueci, presbítero Henrique. O presbítero Henrique, talvez a pessoa olhe para o presbítero Henrique assim, mas ele já passou em momentos muito difíceis da vida dele. Um dia que ele falou aqui na igreja aqui, que se o presbítero me permite, ele estudava na Universidade Federal, né, em Petrópolis, eu acho, particular, aí ele não tinha dinheiro, e assim, eles estavam no banco no vermelho, e a mãe dele mandava dinheiro pelo correio, porque se colocasse no banco, era dinheiro dele comer, o banco ia, tirava e descontava. Só que assim, muitas das vezes você olha o presbítero hoje, ele trabalha, ele é formado em engenharia civil, ele trabalha em grandes empresas muito grandes, né? Só que as pessoas, ele trabalha naquela empresa grande, né? Olha a empresa que trabalha, ele vai de avião, a empresa traz ele, olha o carro que ele tem, mas você não viu o que ele passou para chegar até ali. Muitas pessoas falam isso, e muitas das vezes eu já conversei com muitas pessoas que elas chegam a mim mesmo, como que você conseguiu isso? Mas elas não viram que eu trabalhava, eu saía aqui de Barroso aqui 4 horas da manhã para pegar 7 horas no serviço lá em Belo Horizonte, ficava a semana inteira saindo 5 horas da manhã para viajar, para trabalhar, chegava 10 horas da noite, mas as pessoas não veem isso não, irmãos. E a maioria das pessoas, quando chega para você e fala assim, você tem isso, quando as pessoas falam assim, lá, aquele cara lá, ele é médico, mas ele está andando com aquele carrão lá, como que ele está andando com aquele carrão lá? No momento que ele estava estudando, você estava conversando fiado, você estava lá, não sei aonde, para lá, para cá, conversando fiado, você não estava estudando igual ele estava estudando, né? Então a gente tem que ver essas coisas, o nosso esforço, muitas das vezes, Deus nos abençoa, irmãos, mas se você não colocar na sua mente que você tem que se esforçar, que você tem que lutar, que você tem que buscar, você nunca vai vencer. Porque Caleb, se ele não fizesse isso, ele nunca venceria. Sempre para conquistar, todo o povo de Deus, quando você olha ali, ele sempre teve que lutar para conquistar. Se você não lutar, se nós não lutarmos, nós não conquistamos. Se nós não estudarmos, nós não conquistamos. Vai fazer uma prova lá, chega um crente, o pastor Cláudio Duarte já falou isso, né, pastor? Chega um crente, aí chega um macumbeiro, aí o crente não estudou nada, chega lá e fala assim, ai Jesus, glória a Deus, abençoa, né? Não estudou nada, vai passar, pastora Josiana? Não vai passar não, não vai passar não. Aí o macumbeiro estudou certinho,
Fez a prova certinha lá. Ó, passou. Aí o crente, Jesus vai me abençoar aqui. Não, não vai não. Não vai não. Estuda, trabalhe, busque, que você vai ser um vencedor. O povo de Deus, se você for olhar, o povo de Deus sempre fez isso, irmãos. Eles sempre tiveram que trabalhar, sempre tiveram que buscar, sempre tiveram que estudar para conquistar, senão não conquistava. E Caleb, se ele não tivesse que lutar, ou seja, ele teve que fazer assim, ó, era tudo ou era nada. Se ele não lutasse, ele não conseguia nada. Ele teve que lutar, porque se ele não lutasse, ele não tinha nada. Então ele lutou. O Senhor o abençoou. O Senhor deu ele, sabe o que, irmão? Estratégia, deu ele inteligência. É assim que Deus faz na nossa vida também. A gente luta. Talvez você está lá no concurso lá, tem pessoas lá que talvez você ache que é mais estudioso que você, mais inteligente, mas você pode ter certeza, se você está se esforçando, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar inteligência, e Deus vai fazer você prosperar, você vai passar também, em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu diz amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você que trouxe o seu dízimo, eu já quero aqui estar convidando o pastor Carlos, já está aqui, que vai ser a sua oferta. Hoje é culto de Santa Ceia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo de número 23, irmão, para a nossa meditação. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém, irmão? Somente até aqui, podeis tomar o seu assento nessa noite. Queridos, uma palavra assim profunda e profética, essa palavra do apóstolo Paulo. Nós podemos entender que assim que Paulo ele teve um contato com Deus, ainda que muitos historiadores, muitos teólogos vai dizer que Paulo, quando refere que ele recebeu do Senhor, que ele recebeu da igreja, que foi a igreja que passou para ele, mas a gente veja aqui uma afirmativa que ele recebeu do Senhor Jesus. Paulo tinha uma intimidade com o Senhor Jesus de uma forma muito grande, muito profunda. E nós vamos perceber que realmente foi o Senhor que falou com ele, porque a Bíblia diz para nós que quando Paulo ali em Atos estava ali pedindo a Deus para entrar ali, para fazer de Atenas a capital do evangelismo, da pregação na Ásia, né? A capital ali para transmitir o evangelho, o Senhor não permitiu. E quando ele vai para uma determinada cidade, que ele fica ali, causa o desânimo no coração dele, que ele chega a falar: não vou desistir dessa cidade. E Jesus aparece para ele e fala para ele: eu estou pregando aqui há 3 dias, quer dizer para ele, né? Então a gente percebe que Paulo tinha uma conversa frente a frente com Jesus. Ele teve não só aquela experiência lá em Atos 9, mas ele teve uma vida decorrente depois com a presença do Senhor, com a graça do Senhor. E a gente vai estudar sobre a vida de Paulo, a gente vai se maravilhar e vai entender como esse Paulo se aproximou de Cristo, como Paulo era realmente um servo. Que muito interessante sobre a vida de Paulo, pastor Ricardo. Ele não foi chamado para ganhar um carro, uma casa. Ele não foi chamado para ganhar um palácio ou uma porta de emprego melhor. Paulo foi chamado para sair do palácio, né? Porque ele vivia na regalia ali, na sombra de muitas pessoas importantes, porque Paulo também, a gente olhando, o pai dele comprou um título para ele romano, então ele era uma pessoa importante, para se tornar prisioneiro de Cristo, para viver sobre chicotes e cadeias, para realmente anunciar o reino de Deus.
muito interessante sobre a vida dele, quando você para pensar assim. E ele agora está escrevendo uma carta aos Coríntios, porque ele percebe uma coisa muito tremenda em Coríntios. Alguém escreve para ele, provavelmente uma pessoa, ou pastor, ou foi um membro da igreja, agora não me fugiu da memória se foi Timóteo. E ele vai escrever o seguinte, que cada um, no dia da ceia, estava tocando o barco de qualquer forma. Cada um estava ali tendo uma grande separação, irmã Josiane, do rico e do pobre. Ele olha ali que o rico levava tanta comida, porque é a Santa Ceia que está referindo aqui, e também hoje, como a igreja, ao passar do tempo, foi se adequando, para que cada um pudesse participar da mesma intensidade, das mesmas condições, e para que não havesse de maneira alguma, distinção alguma, a igreja foi ao tempo, foi adequando a Santa Ceia, mas não deixando a essência, deixando de dizer que o corpo e o sangue de Cristo teria que ser ali colocado, porque nesse tempo lá de Coríntios, eles faziam um banquete para depois levantar ali, né, a Santa Ceia, para levantar o pão, e muitas vezes o rico levava mais comida e chegava os pobres e ficavam, coitado, ficava ao lado ali. As viúvas que não tinha nenhum ganho, elas ficavam só observando, os filhos das viúvas, os órfãos, ficavam observando. Isso aí causou algo na vida de Paulo, que Paulo então escreve falando para eles a real situação e o que é verdadeiramente a Santa Ceia. A Santa Ceia é poder olhar para o Senhor Jesus e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e aceitar ali o sacrifício na cruz. E aceitar o sacrifício na cruz como aquilo é suficiente para nos libertar do pecado. É por isso que aqui Paulo vai falar que cada um vai ter que examinar a si mesmo. Porque se no momento que você se falou, eu estou aqui hoje, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu aceito o sacrifício na cruz, e o que estava acontecendo ali, porque eles não estavam tendo noção do que estava acontecendo. Porque muitos chegavam na hora da Santa Ceia, estavam embriagados, então tinha comido demais, e não sabia o que estava acontecendo, não discernia o que estava na frente deles. Então para eles tanto faz, tanto fez. Eles não tinham aquele amor, eles não tinham aquela condição de olhar para a cruz e dizer, eu era para estar morrendo ali naquele lugar, era o meu sangue que teria que ser derramado, porque eu tenho pecado, mas Jesus jamais tinha pecado. Escuta aqui uma coisa, irmão, o sacrifício da cruz é o único que nos absorve do pecado. O sacrifício da cruz é o único que nos justifica diante de Deus. Por isso que Paulo está falando bem claro que cada um para pensar e reflita na sua própria vida. Reflita na sua própria vida. E lá em Coríntios o pessoal não estava tendo essa reflexão. Pelo contrário, ele estava fazendo da Santa Ceia um banquete para mostrar que o outro tinha mais, né? Para que o outro tinha coisa melhor, enquanto o outro sofria mais. Então Paulo estaria agora chamando a atenção deles. E a cruz, irmão, ela foi tremendamente pesada para o nosso Deus, para que hoje nós pudéssemos ser justificados. Nenhum homem, diz o apóstolo Paulo em Romano, tem condição de levantar e olhar para o outro e condenar o outro. Mas a cruz, ela nos absorveu do pecado. Aleluias. A cruz, ali naquela cruz, o meu Senhor, o meu Deus, Ele morreu em meu favor. Não porque eu amava a Deus, porque eu fui conhecer Jesus com mais de 20 anos, então eu não amava Deus, eu não queria Ele, eu não tinha essa expectativa de ter Ele como meu Deus, mas Ele me amou a si mesmo, aleluias. Ele não me amou porque eu sou perfeito, Ele me amou porque quando tudo nesse mundo, irmão, falava o contrário, Jesus amou você, aleluia. Ele amou você. E é nessa noite que eu quero dizer para você, que nessa noite, quando você toma ceia, você está dizendo para Jesus, eu aceito, porque eu sou miserável, eu sou um pecador, mas o Senhor é meu libertador, aleluias. O Senhor é o meu libertador. Se você pegar de Gênesis, irmãos, até Jesus, você vai ver que a Escritura foi apontando tudo para isso. E me fugiu da memória agora qual foi o autor que escreveu dizendo que Abraão queria viver hoje aqui. Mesmo que nós falamos em querer viver, não no tempo de Abraão, Abraão queria viver aqui hoje.
Porque Abraão morreu ansioso, esperando isso, aleluia, acontecer, que é Jesus ter nascer e morrer e poder libertar o povo, aleluias. O libertador está aqui hoje, irmão. Hoje a escola dominical abrangiu isso aí, abraçou essa causa, dizendo, né, achei interessante, né, a professora hoje colocando, Jesus está aqui, e às vezes a gente nem percebe que Ele está conosco, aleluias. Jesus está lá na sua casa, está caminhando com você, está nas suas lágrimas, e às vezes você nem percebe, mas Ele está ali, aleluias. Às vezes a aflição é tão grande, mas esse Jesus que morreu e ressuscitou, Ele faz parte da sua vida, aleluias. E Ele, para deixar uma marca registrada dele, uma marca para dizer assim, ó, não precisa matar boi mais, não precisa matar cordeiro mais, não precisa matar touro mais, não precisa sacrificar nenhum animal com a intenção de perdoar pecado. Eu mesmo vou me sacrificar para ser um sacrifício eterno, aleluias. Sabe quando Satanás olha, como disse Martim Lutero? Martim Lutero estava ali em toda a sua aflição, né? E nós sabemos que não foi fácil. Um padre que deixa a igreja, não deixando a igreja, ele não estava querendo lutar contra a igreja, jamais, né? A gente for estudar a vida de Martim Lutero, vai perceber que ele não tinha intenção de maneira alguma dividir a igreja, né? Como muitas pessoas julgam ele, que ele foi lá, que ele é um cara louco, que ele dividiu a igreja. Não, Martim Lutero não tinha essa intenção. O que Martim Lutero queria é que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus, pudessem ter acesso mais a Deus, poder conhecer a Deus, que não precisava andar iludida mais atrás de pessoas que falassem e elas aceitassem, né? Tanto que a igreja pregava em latim e as pessoas falavam em outra língua e não entendia nada que estava falando, mas ficava ali se submetendo a uma coisa que ela não entendia. E Martim Lutero queria que as pessoas entendessem o que Deus estava falando através da Bíblia. Então isso foi uma guerra. E nós vamos perceber que ele está ali enfrentando todas as suas dores, segundo a sua biografia. Ele vai chegar um momento que Satanás está ali atormentando a mente dele, acusando ele, né? É claro, como ser humano, com certeza, quando ele foi jovem, houve alguma coisa que ele fez, mas aí Satanás estava acusando ele, Mas ele chega a dizer, na sua biografia, a gente vê que ele chega a falar o seguinte, né? Que realmente Satanás tinha razão, que ele tinha feito tudo aquilo. Mas uma coisa era certa, irmão, que a cruz, que o sacrifício de Jesus apagou tudo o passado dele, aleluia. Que a cruz, que o sacrifício na cruz apagou tudo o passado, apagou tudo o passado da sua vida. Você não deve mais nada, zerou a sua conta, aleluia. Existe um filme chamado Nova Chance, né? Quase no final do filme, a mulher levanta e olha e fala assim: a cada amanhecer é motivo de nós fazer diferente, aleluias, fazermos diferente. Quer dizer, irmãos, hoje, nesse momento, é uma nova chance de fazermos tudo diferente, tudo diferente. Jesus, irmã Josiane, morreu para nos garantir a vitória. Por isso que Santa Ceia, nós não podemos proibir ninguém de tomar a Santa Ceia, pastor André. Quando Paulo está falando aqui, está falando de um contexto, está lá em cima, que você lê o contexto de cima, você vai entender que era uma festa que estava fazendo lá e não estava dando importância para... Por isso que ele estava falando que aquele que toma indignamente, quer dizer, as pessoas estavam ali, não importando fazer uma avaliação da sua própria vida. Eles estavam ali para se demonstrar o que eles tinham, como que eles tinham dentro das suas casas. Eles não estavam ali com humildade de se curvar, fazer como a Bíblia diz, né? Jogar a cinza sobre o corpo, espiritualmente, que eu estou falando, aquela cinza espiritualmente, de se bater a boca no chão e dizer: eu sou um miserável, eu nada sou, e eu preciso da sua misericórdia. Porque o homem tem uma justiça própria, e às vezes essa justiça própria do homem cega ele, irmão. Cega ele, porque ele acha que ela que é a correta, e quando vê, com certeza faz ele caminhar. Como Paulo tinha a justiça própria dele quando ele perseguiu os cristãos. Para ele estava agradando a Deus, ele estava matando uma pessoa e falando: estou agradando a Deus. Mas quando ele vai abrir os olhos dele, que ele entende
Ele percebe o quanto que ele fez de ruim para aquele povo. Então, é nesse momento que nós vamos quebrar a nossa justiça própria, olhar para Cristo e dizer: nada somos, só o Senhor é Deus. Ninguém maior, irmão, do que o meu Jesus. Me amou tanto, 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 que te amou tanto, 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 meu querido, que te amou, que te entregou a vida dele para você, que hoje está dizendo para você: eu te amo, eu te amo. Você não está sozinho, aleluia. Você não está só, você não está sozinho, você pode ter certeza disso. Você não está sozinho, Ele está contigo aqui. Feche os teus olhos agora. Ele te amou, aleluias. O sangue dele ali no Calvário. Eu peço ao irmão André, né? Além do sangue, por favor. Ele te amou, meu irmão, de uma forma grandiosa. Fala com o Espírito Santo aí agora. Abre o seu coração. Teu sangue Fala, irmãos, com Deus. Fala com o Espírito Santo. Todas as Abre o seu coração agora. onde ouço a sua voz. Abre o seu coração. Fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Cante, igreja. O único que pode nos perdoar é o Senhor. Mostra a sua graça. Aleluia. Fala do amor do Pai. Fala com o Mestre. Prepara para nós. Fala com Deus agora. Caminho para Ele. Fala com o Espírito Santo agora. Posso me achegar. Diga para Ele. Aleluia. Somente pelo sangue. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Que nos lava. Deixa o Espírito Santo te encher agora, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te tomar aqui nesta noite. Fale com Ele. Expressa. Lança sua justiça própria hoje aos pés dele hoje. E se submete a Ele agora. Receba o perdão. Receba o perdão do Senhor nessa noite. Aleluias. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias. Que você possa nessa noite sentir essa presença do Espírito Santo. O refrigério para o seu coração. O seu refrigério para o seu coração. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero convidar você agora que vai cear, poder pegar aí a Santa Ceia, né? Colocar o suco no cálice, o pão. Eu acredito em nome de Jesus, pastor Ricardo, que no final do ano, né? A Santa Ceia do final do ano não vai ser mais assim. Eu acredito em nome de Jesus que a Santa Ceia do final do ano nós vamos estar servindo aqui os irmãos aqui para a glória de Deus, irmãos. Eu não almejo esse dia. Eu oro a Deus para que essa vacina anda rápido. Eu oro a Deus que chega, né? Basta que nós possamos ao final do ano, né? No último dia do ano,
nós poder ter a nossa festa de final de ano, a nossa confraternização com os irmãos, se alegrar, poder abraçar, poder conversar, poder ir tomar um café na casa dos irmãos tranquilos, né? Porque a gente fica assim, irmão, ansioso, fica assim, com temor, né? Às vezes você vai visitar o irmão, mas você fica com temor, que você pensa assim, poxa vida, se eu chegar na casa do irmão e eu não sei se eu estou com Covid e pegar nele, sim ou não, irmão? Fala a verdade. A gente fica até para visitar fica difícil, né? É complicado. Mas em nome de Jesus eu acredito que o Senhor vai abençoar o Brasil, vai acelerar essa vacinação, e nós no final do ano nós vamos estar aí em nome de Jesus, né? Todo mundo já tomou a segunda dose no final do ano, acima de 18 anos, em nome de Jesus, se Deus quiser, em dezembro, e nós vamos poder celebrar a ceia junto aqui na igreja, poder apertar a mão do outro, poder dizer que o Senhor é bom. Mas até lá nós vamos estar assim, você que está em casa, né, assistindo, que às vezes não tem condição de estar aqui na igreja, vai estar aqui também no final do ano, em nome de Jesus, né, irmãos? Porque aí nós vamos estar todo mundo junto novamente. Isso eu acredito, eu creio, amém? Vamos pegar o pão, irmão. Amém, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor para os nossos corações, irmãos. Diz a palavra do Senhor: e tendo tomado o pão e dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fecha os teus olhos, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é bom. E a sua morte na cruz, meu Pai, o Senhor nos deu a condição de alimentar nessa noite e ser fortificado, Senhor, pela sua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar, irmãos. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, ele tomou o cálice. Vamos levantar o cálice aí. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o sangue do Senhor ali na cruz, meu Deus, é a justificativa das nossas vidas. Nada somos, Senhor, mas a sua bondade foi tão grande, meu Deus, e a assinatura da libertação está no teu sangue. Porque o teu sangue é essa nova aliança, meu Pai, que verdadeiramente não é quebrada, mas verdadeiramente diz a tua palavra que o Senhor permanece sempre fiel. Senhor, que hoje recorremos a ti, ó Deus, que o Senhor possa derramar a sua graça sobre o seu povo e abençoar a sua igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar no nome do Senhor Jesus.